A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Mais uma segunda-feira. E louvar ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos permite a falar da sua palavra, a testificar das Sagradas Escrituras. Prazer tê-los conosco nesse momento de reflexão, de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor nos conceda da sua maravilhosa graça. Nós estamos conosco aí o nosso irmão Erialdo. Amém, Erialdo? Ali da igreja de Mulugu, irmão Irapuã, José Irapuã, nosso irmão Manim, a sua esposa, a irmã Ana Cristina e toda a sua família, que Deus te abençoe. Betel Siqueiro, irmão Paulo, que está ali em Paracuru, com a sua esposa, a irmã Vanessa, na casa do pastor Josafá, a irmã Rosa, o Zias, o Juninho e toda essa família. Nós pedimos a bênção de Deus sobre essa família e sobre a igreja que está ali em Paracuru. Amém? Paz, que Deus abençoe. Marialdo. Amém, a paz do Senhor, pastor, que Deus te abençoe. Ariel, estamos aqui, meu irmão, na presença do Senhor para testificar nessa noite. Nós estamos com algumas segunda-feiras que estamos falando sobre crescimento, né? Crescimento na vida cristã. Hoje nós iremos falar sobre crescendo no caráter. Isso é muito bom quando nós procuramos crescer ou desenvolver ou pedir que o Espírito de Deus gere em nossas vidas o caráter de Cristo. Que possamos verdadeiramente ter essa identidade. Amém? Irmã Raquel, juntamente com o seu esposo, irmão Valcrécio, que Deus abençoe toda essa família. Ali a família do irmão Davi, né? O irmão Marquinhos, o Ciel, as esposas, a irmã Zefinha, todos os seus filhos, todos os seus netos, Mardônio. Que Deus abençoe toda esta família, toda essa família betelina. Amém? E mesmo que não seja betelinos, mas é um povo de Deus, pedimos a bênção do Senhor sobre este povo. Amém? Sobre a nossa nação, sobre o nosso estado. A irmã Lívia, amém, meu irmão, que Deus te abençoe. A irmã Lívia é uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, está morando agora aqui no estado do Ceará, que está se congregando conosco. Que Deus abençoe seu esposo e toda a sua família, que Deus continue dando graça, amém. Deus é fiel nas suas promessas. Irmão Carlos Bezerra é o nosso irmão aqui de Lagoa Redonda, amigo nosso, amém. Que Deus abençoe Carlos, toda a sua família, que aqueles que ainda não foram alcançados, que Deus possa alcançar pela sua bendita misericórdia, amém. Está aqui o irmão Paulo, lá em Paracuru, que é o nosso administrador do nosso grupo, do Betel Siqueira. E vamos começar, irmão, vamos esperar uns 3 minutos, né? Que é 19 horas, nós marcamos 19, 5 minutos. Então, o Célio, nosso amigo e nosso irmão de farda. Que Deus te abençoe, irmão Célio, a sua esposa, toda a sua família, sua vida profissional, que Deus esteja guardando, não só a sua vida, mas a todos os guerreiros que estão aí nas ruas, dando o seu melhor para levar uma sensação de segurança a todos os fortalezenses, né? Que estamos na capital de Fortaleza e do estado do Ceará, amém? Que Deus abençoe, amém, Marcelo. Vamos já começar, estou esperando aqui só um pouco, 2 minutos. O texto, meu amado, que nós iremos meditar nessa noite é o texto de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, nós iremos falar do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, amém? As bem-aventuranças. Está conosco agora também, já conectou a irmã Graça, o irmão Damião, toda essa família abençoada, a irmã Rose, Pedro,
toda a sua família, irmã Graça, Deus possa estar ali se fazendo presente. Amém? Irmã Graça, a paz para os irmãos, queridos irmãos, estamos aqui, vamos dar início, né, ao nosso estudo nessa noite. Espero que seja bastante proveitoso o estudo da palavra de Deus, que gere edificação, gere conforto nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Está aí também conectada a minha sobrinha, a Rosângela, mora aqui perto, né, aqui na Lagoa Redonda. Que Deus abençoe o seu esposo aí, seus filhos, seus netos. Que Deus continue abençoando essa família, dando graça, abrindo o entendimento, abrindo o coração, e que Deus possa estar realizando os seus planos sobre as vossas vidas, sobre toda a minha família, né? Minha oração aí por todas as nossas famílias, está orando pela família do outro. Esse é o momento de intercessão. Nós não estamos passando um deserto só, estamos passando com um general chamado Jeová, o Deus Todo-Poderoso, está conosco nessa caminhada. Amém? Jamais irá nos abandonar. Eu creio nas promessas de Deus, e as suas promessas se renovam a cada dia. Amém? Vamos orar? Vamos orar dando início. Que Deus nos conceda da sua graça, da sua misericórdia. Que Deus abra o nosso entendimento, meu Pai, abra o nosso coração para que o estudo, o ensinamento que será ministrado nesta noite, Pai, ele possa surtir o efeito poderoso em nossas vidas, suprindo as vossas necessidades espirituais. Que o Senhor nesse momento esteja fortalecendo a igreja, os teus filhos, os teus servos, pastores, família. Que Deus possa estar visitando de uma forma, Deus, que só o Senhor tem este método, este modo, Deus, de visitar, de cuidar, de socorrer, de fortalecer, de guardar, Deus, a tua igreja, as famílias, esta nação debaixo da tua mão poderosa. Que esse estudo, Deus, que será ministrado, é a tua palavra que será ensinada nesta noite, ela será, Deus, de bom grado a nossa alma. Deus, que com bom entendimento queremos entender, compreender a tua palavra, e que essa palavra gere, meu Pai, frutos em nossas vidas, louvor ao teu nome, Deus, porque nos rendemos diante da tua graça, pedimos entendimento, Deus, pedimos sabedoria, a unção do teu Espírito, Deus, repouse sobre a tua igreja, sobre nossas vidas, a ousadia do teu Espírito, e não deixa, meu Pai, a tua igreja se calar. Dá esta ousadia, Deus. Usamos os meios de comunicação para testificar que só o Senhor é Deus, aquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Pois oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Está conosco também nosso irmão Adailton Apolinário, ali do Castelo Encantado. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos e pastor, amém. Que Deus abençoe a Adailton, você e sua família, com a bênção do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra no Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, a epígrafe é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Versículo 1 do capítulo 5 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, por causa do Senhor Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos
exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui, regozijai-vos, bem-aventurança, exultai, são palavras que têm o mesmo sentido de alegria, de felicidade, porque ele diz que, só no versículo 12, ele diz, porque grande é o vosso galardão. Galardão é recompensa. Aonde? Lá nos céus. Pois assim ele vai dizer que todos os profetas que foram enviados antes da igreja, do surgimento da igreja, eles foram perseguidos, e não será diferente com a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque assim o nosso próprio mestre Jesus Cristo foi perseguido e a sua igreja será perseguida, porque já não pertencemos mais a este mundo, andamos na contramão desse mundo, louvado seja o nome do Senhor. Pegando ainda esse texto de Mateus, aqui no capítulo 10, todo esse texto, esse sermão do monte, ele foi pregado com a intenção, Jesus Cristo ele chama os seus discípulos, ele manda sentar-se e percebe que além do seu discípulo há uma multidão, e a intenção do Senhor está pregando para essa multidão. Ele mostra um tipo de vida que os verdadeiros filhos de Deus devem levar. Olha, vamos ver a nossa introdução. Diante desse sermão que o Senhor está testificando, ele está no Sermão do Monte, ele está pregando, e a intenção da sua pregação, da sua fala, era mostrar para os seus seguidores o tipo de vida que alguém que decidiu seguir Jesus Cristo, eles deveriam levar, ou ter esta vida, proceder, caminhar, vivenciar uma nova vida, porque houve uma conversão, a pessoa se converteu. Ele não pode dizer que é um seguidor de Cristo de uma mesma forma que ele estava caminhando antes do encontro com Cristo. Quando ele se encontra com Cristo, a sua vida ela se faz necessário mudar. Isso se chama conversão, né? Então foi esse ensinamento que, para aqueles que disseram sim ao convite de Jesus. Olha aí, ele está dizendo que mostra para o tipo de vida que as pessoas que tomaram decisão de segui-los. Ele está dizendo, diante desse ensinamento, esse Sermão do Monte é um ensinamento, é um tipo de discipulado. Ele declara que é um convite. Então eu estou convidando, né? Jesus está dizendo sim, é um convite de Jesus para as pessoas que tomaram decisão para segui-lo, de se arrependerem, ou que se arrependeram. Houve uma conversão porque eles se arrependeram. Então, se eles se arrependerem, tem como o objetivo, isso é uma coisa prática, que a vida ela precisa ser mudada, porque se encontrou com o dono da vida, com Jesus Cristo, aquele que transforma, além de curar, de libertar, ele transforma. Então, ele está dizendo, esse Sermão do Monte é um tipo de lição, e ele está dizendo para os seus seguidores que é necessário, para aqueles que se arrependeram, que se converteram, ele diz, o perfil é esse. Vocês querem me seguir? Vocês têm essa nova identidade. Tá certo? Então, essa nova identidade. E essa nova identidade, vamos dizer que é o caráter. Caráter. Vamos definir aqui como caráter. O que seria esse caráter? É uma qualidade inerrante a você. Ou inerente, desculpe, é o caráter que é. É uma qualidade inerente à pessoa que decidiu seguir Jesus Cristo. Então, ela é inerente a você. É o seu modo de ser. De ser quando? A partir de quando? A partir de que eu fui encontrado por Cristo. Então, eu entreguei a minha vida aos cuidados do Senhor. Houve arrependimento. Houve uma conversão. Eu me converti. Então, está dizendo, então a sua identidade está sendo mudada. O seu caráter, a sua qualidade inerente da sua vida, é o seu modo de ser. Então, é um modo de ser.
Eu tinha uma vida, gostaria que você estivesse me compreendendo, e agora eu me encontrei com Cristo, e Cristo mudou a minha vida. Eu não posso dizer que sou seguidor com mesmas características que havia na minha vida antes de me encontrar com Jesus Cristo, ou do Senhor me encontrar. Então ele diz, é um modo de ser, é um modo de viver, é um conjunto de seus traços, é um conjunto de suas qualidades, de boas ou más, que determinam sua conduta. Presta atenção, ele está falando para uma multidão, ele está dizendo que se eu me encontrei com Cristo, os ensinamentos é esse para os filhos de Deus, deve levar uma vida, a sua vida como cristão, tem esse perfil. Então ele está dizendo que o caráter com qualidade, ele está falando de um ser pessoal, de um ser humano. E ele está dando essa definição, dentro de uma definição de uma filosofia, ele está dizendo que o caráter é uma qualidade inerente a você, seu modo de ser, um conjunto dos seus traços, um conjunto de qualidades, seja ela boas ou más, que determina a sua conduta. Então, todo ser humano tem essas qualidades, seja boas ou seja más. Só que quando uma pessoa se encontra com Cristo, a sua conduta tem que ser uma conduta irrepreensível, porque o seu caráter, a sua personalidade, a sua identidade, ela precisa ser identificada com a de Cristo. Porque agora você determinou ser um seguidor de Cristo. Então, entretanto, o seu caráter pode sofrer influências, alterações. Isso foi o que aconteceu. Eu me encontrei, nós nos encontramos com Cristo, então eu fui influenciado. E diante dessa influência que o Evangelho causou na minha vida, o encontro de Cristo causou na minha vida, então houve alterações. E foi isso que aconteceu com você, comigo. Foi isso que aconteceu com todos aqueles que desejam seguir a Cristo. Houve o quê? Uma alteração, foi isso que aconteceu. A sua conversão a Cristo o transformou. Como crente, você é caracterizado pelo crescimento espiritual. Gostaria que você me entendesse isso. Diante desse sermão do monte, tem uma multidão que está ali ouvindo. Então ele está dando um discipulado a respeito desse sermão. Ele está dizendo que os filhos de Deus agora tem que ter um perfil, um caráter. E ele começa a ensinar, dizendo que os seus seguidores têm que ter esse perfil, esse caráter, essa característica. Então ele está dizendo que o caráter, ele se define muito pela pessoa. Pode ser umas qualidades, uns traços, qualidades que determinam que o seu caráter seja bom ou ruim. Mas não importa, quando você se encontrou com Cristo, esse caráter, ele tem que sofrer alterações. E essas alterações, essas influências, ela causam alterações. E foi isso que aconteceu conosco. A sua conversão a Cristo, ela nos transformou. Como crente, nós temos que ter uma característica e agora ter um crescimento espiritual. Eu já venho falando algumas segunda-feira a questão e tocando muito nessa tecla a respeito do crescimento espiritual. Nós precisamos ter um crescimento. Nós somos uma planta. Deus plantou uma boa semente. E essa semente tem que produzir, irmão. Eu não posso estar só fazendo número na igreja, ou não fazendo de conta que eu estou seguindo Cristo. Primeiro, para mim crescer espiritualmente, é necessário que haja uma transformação. E para que haja essa transformação, é necessário ter umas influências. E eu fui influenciado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. E ele alterou o meu comportamento, ele alterou a minha característica, a minha identidade, colocando até um cântico novo na minha boca. Então, o que determina um processo no seu caráter? Um avanço no processo de sua transformação, de uma transformação.
Como seria isso, meus amados? Como seria essa transformação? Vamos pegar um texto da palavra de Deus, Colossenses. Eu estou fazendo essa transição entre um homem que ainda não conheceu Cristo, um homem que passou a conhecer Cristo, que a sua vida foi transformada, o seu caráter foi alterado, a sua maneira foi transformada, e agora você tem um novo perfil, você nasceu de novo. Cristo gerou um novo homem. Só que verdadeiramente, quando nós somos gerados um novo homem, nós precisamos crescer. Isso é uma forma de nos identificarmos que agora estamos vivos, porque Cristo nos vivificou, nos dando vida, e quem tem vida frutifica. Então a igreja é uma célula viva, e essa igreja ela tem que produzir, ela tem que ser influenciadora dentro de um contexto a qual ela está ali instalada, né? A igreja uma igreja local, ela precisa influenciar toda a comunidade que ela está inserida. Então, lá em Colossenses, eu gostaria que você fosse para esse texto, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, e olha esse texto, do resultado dessa união com Cristo, aquilo que é necessário nos abandonarmos, para que essas bem-aventuranças ela possa ser uma realidade dentro das nossas vidas. E ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu me encontrei com Cristo, é um novo perfil, é uma nova identidade, é um novo homem. Então essas bem-aventuranças, elas vão ser vivenciadas na minha vida pela transformação que Cristo fez na minha vida, que o Evangelho, né, ocasionou na minha própria vida. E Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele vai dizer isso. Ele diz: olhe, fazei, pois, morrer a natureza velha, a natureza terrena. E qual seria o que essa natureza ela tem uma tendência? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, alvareza, que é idolatria. Versículo 6, né, de capítulo 3 de Colossenses, agora versículo 6, ele diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus, ou esta ira diz que é o juízo de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora nós somos filhos da obediência. Obedecemos ao Senhor, obedecemos o seu chamado, obedecemos o seu ide, obedecemos a sua voz, obedecemos, meu amado, a palavra de Deus, obedecemos aquilo que Deus sopra na tua vida, no teu coração, e nós estamos prontos para declarar para o Senhor: eis-me aqui. Então aí o versículo 7 ele diz: olha a questão de como nós deveremos ser transformados, e fomos transformados, e ele está dizendo que deixai, despojai, abandona, joga fora tudo isso, porque vence a ira de Deus, o juízo de Deus, e sobre os filhos da desobediência. Ora, versículo 7, nessas mesmas coisas andaste, olha o verbo passado, vós também, ele está falando para a igreja. Ele está dizendo: olha, vocês, antes de ser encontrado por Cristo, de ser transformado, a sua situação era essa. Por isso que ele vai dizer no versículo 7, nessas mesmas coisas andaste, vós também, igreja, noutro tempo, passado, quando viveis nela. Em quem? Na ignorância, na desobediência, no pecado, na prostituição, na impureza, nas paixões, nos desejos malignos, na alvareza, na idolatria. Versículo 8, ele disse: agora porém, olha o que é que ele está falando agora: agora porém, igreja, despojai-vos. Quer despojar? Eu falei isso na segunda-feira passada, é abandonar. Se despojar, jogar fora, lançar fora as vestes velhas. Igualmente, aí ele vai dizer: despojai-vos igualmente de tudo isso. De tudo isso o quê? Tudo que ele já tinha conceituado
que haveria o juízo, a ira de Deus. Ele está dizendo agora para a igreja, ele está contando um fato do passado, está falando à igreja agora no presente, e ele está mostrando os dois lados da moeda, e dizendo agora, despojai, porque igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns outros, não mintais, não minta uns aos outros, uma vez que vós despiste ou jogasse a roupa velha do homem velho como os seus feitos. Ele joga a roupa também, joga essa roupa velha assim como os seus feitos. É isso que ele está dizendo, porque agora você tem uma nova identidade. Você agora são meus seguidores. E ele vai dizer, não minta. Uma vez que vos despiste do velho homem, a mentira não é vocabulário para o crente. Não é. Não tem que fazer. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o próprio diabo. Então eu não sou filho do diabo, sou filho de Deus. E os filhos de Deus andam na verdade. Por isso, meu amado, ele está dizendo, despojai-vos, abandona, joga fora, tanto as atitudes como a roupa velha. E ele vai dizer no versículo 10, e vós, aí com que ele manda jogar tudo aquilo que é velho fora, mas ele vai dizer agora, vos revestiste, veste uma nova roupa, tu és um novo homem, que se faz para o pleno conhecimento. O que seria esse conhecimento? Como seria esse conhecimento? O que Deus fez você conhecer? Quando Deus nos encontrou, eu não sei como foi a situação que você foi encontrado por Cristo, mas quando Ele te encontrou, quando Ele me encontrou, isso tudo dos homens velhos passou para fora, para trás, foi jogado fora. E agora Ele nos faz um novo homem. Ele se veste com uma novas vestes. E agora tem um pleno conhecimento. Eu sei que nós só teremos um pleno conhecimento quando nós chegarmos lá na glória. Mas enquanto isso, meu amado, o Espírito Santo também é conhecido como Espírito de novidade. Cada dia o Senhor tem algo novo para nos apresentar, para nos revelar. Coisas que tragam regozijo, que traga alegria, que nos traga felicidade, de saber que as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso comportamento, ele está agradando a Deus. O Espírito de Deus jubila de tanta alegria pela atitude de um servo, de uma serva de Deus que está revestido de uma nova roupa, de um novo conceito, de uma nova caminhada. Ele já corre, já foge, né, do pecado. E o pecado já não faz frente, o pecado já não lhe atrai, porque o conhecimento das coisas de Deus é maravilhoso. São maravilhosos os conhecimentos que Deus tem nos apresentado. Eles faz para um pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3. Deus, capítulo 2, verso 26 e 27, diz que Deus criou nossa imagem, nos criou a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis. Então, nós percebemos que Deus nos criou. Criou a nossa imagem. Quando foi que essa imagem de Deus ela se perdeu na nossa vida? Nós perdemos essa imagem quando o pecado começou a reinar, quando o homem peca. E aqui ele está dizendo, olha, pecou, o pecado imperou até a vinda de Jesus Cristo. A lei apontava que era pecado, mas se veio a graça de Deus e nos revelou a verdade. É como se ele tirasse a capa. Quando Moisés subia ao monte para falar com o Senhor, ele tirava o véu. Em 2 Coríntios capítulo 3, está dizendo que o Senhor rasgou o véu, nos deu acesso, a liberdade de entrar no trono, no lugar mais santo dos santos.
Então, olhe, meu amado, no nosso novo caráter, o novo perfil, o nosso modo de viver. Ele diz muito a quem nós estamos servindo. O conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, no qual não pode haver grego. Ele está dizendo que ele não faz acepção de pessoa. O Senhor não faz acepção de pessoa. Por isso lá nesse ensinamento tem lá uma multidão de pessoas ouvindo a sua palavra, os seus ensinamentos. Amém? Vamos para frente. Glória a Deus. Para frente eu vou falar da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Esse texto, meus amados, diz que seria humilde. Seria um significado subordinar-se, ou tornar submisso. Isso seria mais ou menos uma humildade, seria um adjetivo de humildade, atribuindo a uma pessoa que está não possuída de aparência de vaidade. O que seria isso? A humildade, ele é um adjetivo atribuído a uma pessoa quando esta não possui aparência de vaidade. Isso é a pessoa subordinada, é uma pessoa humilde. Essa questão de bem-aventurança, e essa pessoa é alegre. A sua atitude de humildade, isso gera alegria, prazer. Não é algo automático, não é algo forçado, mas é algo que flui na sua vida. Faz aquilo com maior naturalidade. Então, meu amado, nós estamos diante de uma bem-aventurança, e que nós possamos observar, meu amado, que elas vão além essas bem-aventuranças, nós podemos observar que elas vão na contramão daquilo que o mundo pensa e ensina. Elas contradiz tudo aquilo que o mundo diz. Isso, meu amado, é o que a bem-aventurança está dizendo. O Senhor está dizendo para quem? Se vocês querem me seguir, precisa ter esse perfil. Se você quer seguir o mundo, tem esse perfil. Então, meu amado, essas bem-aventuranças, ou aquelas pessoas que se tornam ou se toma decisão para seguir Cristo, eles precisam, é necessário, de andar contramão do mundo. E quando nós andamos no mesmo sentido, não há sentido de abarroamento. Não há, porque você está andando no mesmo sentido. Mas quando nós andamos contramão, há esse choque. Por quê? Porque agora eu sou seguidor de Cristo. O mundo está seguindo o seu curso, mas a igreja segue os passos de Cristo. Por isso, meu amado, quem segue Cristo sempre vai estar de contramão ao mundo e vai haver muitos choques. É inevitável, porque nós não seguimos mais o mundo, seguimos a Cristo. Essas bem-aventuranças, meu amado, é como se aqui possamos dizer, Jesus colocou essas bem-aventuranças numa sequência lógica. A primeira serve de base para as demais. Existe, outras bem-aventuranças, mas a humildade, ela serve de base para as demais bem-aventuranças. Só um espírito humilde pode entendê-las e aceitá-las. Só um espírito de humildade pode entender as coisas de Deus e aceitar. Elas são opostas aos padrões do mundo. Ser humilde de espírito não quer dizer que você deva ser tímido, fraco, acovardado, retraído, despersonalizado ou economicamente pobre. Não, não é isso. Quando nós vamos olhar lá para Isaías,
Gostaria 57, meu amado, olhe que Jesus está dizendo que Ele está na sua glória. Eu vou só ler aqui para vocês, para nós entender melhor. Isaías 57, se você puder ir para lá também, e versículo 15, Isaías 57, 15. Só esse fato, versículo 57, 15, diz assim, olha: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas hábito também com os contritos, abatido, de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele está dizendo: eu moro numa habitação celeste. Eu sou Deus e moro na habitação, aquela habitação que Isaías contemplou. Mas ele disse: eu também sento na mesa com os humildes. Eu estou no meio dos humildes. Deus é santo, maravilhoso, grande, poderoso, mas para aqueles que são humildes, Deus se faz presente na sua vida. É isso que o texto aqui de Isaías está dizendo, que é a questão que o povo da idolatria de Israel estava vivendo. Ele disse: mas se vocês forem humildes, reconhecerem que pecou, que errou, eu vou me sentar no meio de vocês. Eu vou estar no meio de vocês. Isso é questão de humildade. Jesus, sendo igual a Deus, ele deixou a casa do Pai, tornou-se homem, identificou-se como os abatidos e contritos. É o mesmo texto, o contexto de Isaías, está dizendo que ele, sendo igual a Deus, deixou a casa do Pai, tornou-se homem e identificou-se. Essa questão de identificar-se, está no meio, sentado em uma mesma mesa, em o mesmo lugar. Ele diz que eles, com os abatidos, contrito, quer dizer arrependido, sem deixar de ser Deus, mas sempre dizendo: nada faço por mim mesmo, nada faço. Isso é humildade. A humildade de espírito é a essência do orgulho pessoal. A humildade de espírito é a ausência, não é essência, a ausência de orgulho pessoal. Deu para entender? Amém? Glória a Deus. A humildade de espírito é a ausência de orgulho pessoal, da autossuficiência, da independência. Eu não preciso de ninguém, não preciso disso, não preciso de Deus, não preciso de nada. Isso aí é um orgulho. Porque nós somos pobre de espírito, porque nós precisamos de Deus. Quando nós temos essa humildade, é porque Deus nos encontrou e gerou pelo seu Espírito essa humildade num homem pecador, que agora tem uma nova identidade, que anda para agradar e que anda na presença de Deus e anda como um seguidor do Senhor. Os humildes de espírito não se vangloriam de sua origem, do seu porte físico, da sua formação cultural, da sua classe social, da sua situação financeira, das suas habilidades artísticas, dos seus dotes ou dos seus dons. O apóstolo Paulo, considerando tudo isso como perda. Tudo isso eu considero como perda. Porque mais vale ganhar Cristo, mais vale ser um seguidor de Cristo. Quando você é humilde, de espírito, reconhece a sua pobreza interior, sente que nada é e nada tem, e que depende totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Eu sou um seguidor, você é um seguidor. Deus nos encontrou. Houve verdadeiramente uma conversão, mudança. Nós temos agora um caráter que foi transformado, a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso ser. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque agora nós somos seguidores de Cristo.
E precisamos ter esse perfil de Cristo. Não dá para estar na igreja, não pode dizer que é cristão se as suas características, o seu comportamento, o seu andar, não houve mudança. Então reveja o seu conceito. Reveja nessa noite o seu conceito. Como é que está a sua caminhada com Cristo? Então, irmãos, diz John Stott, ele diz que resiste às palavras de Spurgeon. Para subirmos no reino, é preciso rebaixarmos em nós mesmos. Essa é a palavra de John Stott. Ele cita uma palavra de Spurgeon. Ele vai dizer que para subirmos no reino, é preciso rebaixarmos em nós mesmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para frente? Essa é a questão de humildade. Vamos para frente. Bem-aventurados os que choram. Isso é meio complicado se explicasse. Bem-aventurados os que choram, mas não param por aí. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você já entende que quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus após a sua ressurreição, ele passa 40 dias, está com seus discípulos, ele está voltando para o Pai e ele disse: não vou deixar órfão. Eu vou mandar o Consolador. Então, olhe para esse texto dizendo assim: bem-aventurados os que choram, porque você será consolado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vou falar aqui de um conceito. Será verdade que os que choram são felizes? A pergunta, a indagação. Às vezes isso se torna verdadeiro quando as pessoas choram de alegria. Ponto. Para o mundo, as lágrimas têm que ser evitadas, para que a felicidade seja completa, pois lágrimas não combinam com felicidade. Qual seria a definição que você teria para você nessa noite? A primeira, será verdade os que choram, que são felizes, são os que choram, um verdadeiro choro, né? Quando a pessoa chora de alegria. E a outra é o conceito do mundo, que para ser feliz tem que evitar, para a felicidade ser completa, é necessário evitar lágrimas ou evitar o choro. Qual das duas? Qual seria das duas aí que combina, né? Quando Jesus disse que felizes são os que choram, não se referia nem a uma nem a outra situação citada. Ele falava da atitude do crente diante do pecado. Quem é que te consola? O Consolador. Quem é que te convence do pecado? O Consolador, o Espírito Santo. Então, o que gera choro, tristeza? Nós choramos porque com aquilo que gera tristeza. E não existe uma maior tristeza, um maior choro do que o homem estar distante de Deus. Ou ele não faz parte do plano de salvação. Ou seu nome não está escrito no livro da vida. Será que existe uma tristeza maior do que essa? Então o homem está chorando porque aqui ele descobriu que é um pecador. Quando o homem ele cai nessa real que é um pecador, ele chora. Porque ele sente a ausência do seu Criador. Ele sente a ausência de um Deus que possa lhe socorrer. Então essa bem-aventurança, meu amado, é o choro. Ele diz que é a falta da atitude. Ele vai dizer várias coisas. Quando Jesus está dizendo chorar, não se refere nem a uma nem a outra. Ele falava da atitude do crente diante do pecado. Diante do pecado, o pecado agora está te confrontando, o pecado está te matando, o pecado está te jogando na lama.
Então, meu amado, isso é uma razão de chorar. Então ele diz que os que choram porque serão consolados, é aquele que o homem descobre a sua real situação sem Deus. E quando ele descobre essa situação, quando é tirado a cegueira espiritual, a dureza de coração, já pela uma ação do Espírito Santo, ele descobre: eu estou sem Deus. Então ele chora, ele diz: nessa situação você será consolado, assim como eu, como aqueles que já estão em Cristo, já foram consolados, porque o Senhor nos consolou, o Senhor nos socorreu, e Ele é o bálsamo, é a alegria. E diz: pois bem-aventurados os que choram, porque descobriram que era pecador e que precisam de um Salvador, que se chama Jesus Cristo. Então, essa segunda bem-aventurança, meu amado, é uma consequência da primeira. Por que é uma consequência da primeira? Só os humildes, eles aceitarão, eles irão compreender o seu estado de pecador. Porque o arrogante, jamais ele vai entender que precisa de Jesus. Então, é por isso que uma precisa da outra. Só quando você se torna humilde de espírito, é que pode reconhecer e chorar pelos seus pecados. Para essa bem-aventurança também há uma promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa que essa bem-aventurança dá? Eles serão consolados. Então a promessa é que você será consolado. É o choro que tem uma promessa. Esse choro é porque você descobriu, eu descobri, o Espírito de Deus tirou-nos a cegueira. Foi essa situação de Paulo quando ia para o caminho de Damasco. Quando o Senhor tira essa cegueira dele, ele era um perseguidor, um religioso nato. Ele vai dizer: agora eu sei que o meu Redentor vive, Cristo me encontrou. Então ele passou a dizer assim: eu sou um pobre, miserável pecador, necessito de Cristo. E ele diz: você será consolado. É nessa situação dos que choram. Não é chorar de alegria, não é evitar o choro, porque para não dizer que a felicidade seria completa. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode, acho que seja Salmo 30, verso 5, o salmista vai dizer que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É nessa questão. O choro, não sei quanto tempo o teu choro vai se estender. Eu não sei quanto tempo o teu choro você vai chorar. Uma coisa eu tenho certeza: ao amanhecer do dia, Deus vai te consolar. Amém? Deus te console. Quantas pessoas nesses últimos dias têm perdido seus entes queridos, mas eu tenho absolutamente certeza que o Senhor é aquele consolo para esta família. O Senhor é o consolo para a nossa vida. Não existe dor na alma, no espírito, na vida do homem, que não possa ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o consolador das nossas vidas. Amém? Então essa é a questão dos que choram. Espero ter sido compreendido. Vou para outra bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra manso quer dizer domesticado. E aqui, meu amado, a gente percebe que o escritor da Bíblia, ele vai dizer que seria como a ideia de amansar um cavalo. A ideia de um cavalo amansado. Antes de ser domesticado, o cavalo é novo, abrutalhado, bravo, dá saltos, pinote, coiço. Mas quando ele é submetido, ao amansamento, ele torna-se o que? Pacato, pacífico, sereno, tranquilo, dócil, a ponto de deixar-se montar. Um homem sem Deus, como é que ele pode ter essa graça, dessa bem-aventurança? Como ele pode ser manso? Se a nossa natureza velha, ela explode por qualquer coisa. Nós percebemos que o caráter dos seguidores de Cristo, eles são transformados, é uma nova identidade. Então, ele disse: os mansos, ele compara a questão de um cavalo que está sendo domesticado. Que ninguém consegue nem colocar a mão, mas depois que domesticado,
Ele vai, as pessoas sentarão, né? Senta-se no cavalo, caminha com ele, se torna tranquilo, se torna manso. Assim é o crente que é encontrado por Cristo. Ele tem que ter essa mansidão. Mansidão, domínio próprio, é um fruto do Espírito, mansidão. Isso é uma verdade que o Espírito de Deus habita em você. Então, se você será manso quando tiver sido amansado pelo jugo de Cristo. Porque o jugo de Cristo, vou aqui Mateus capítulo 11. Olha aí o que diz essa palavra tão maravilhosa de Mateus. Capítulo 11, verso 29. Ele diz: você será manso quando tiver sido amansado pelo jugo de Deus, de Jesus Cristo. Mateus 11, 29, diz assim, irmãos: tornai-vos sobre vós o meu jugo. Ele diz, tomai, ele diz, primeiro ele vai dizer o 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Deixe Deus domesticar a sua vida. Deixe o Espírito Santo moldar a sua vida. Deixa Deus trabalhar. Então, meu amado, essa questão da mansidão. A mansidão não é um sinônimo de fraqueza. O cavalo jamais vai ser um fraco. Ele continua sendo um cavalo com as suas mesmas forças. Você continua sendo um homem com as mesmas suas forças, com o mesmo seu porte, mas seja manso. Porque você veio a Cristo. Pesado era o jugo que estava lá fora, que se chamava pecado. Mas vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus é um exemplo perfeito de mansidão. As duas primeiras bem-aventuranças, meu amado, trata de duas atitudes para com Deus e para com você. Que seria o quê? Os humildes e os que choram. São atitudes entre Deus e você. Mas essa mansidão, que é a terceira bem-aventurança, é um relacionamento de Deus com o próximo. Ou melhor, você com o próximo, é um relacionamento de Deus e com o próximo. Peraí, deixa eu dizer melhor para você. Os humildes, a humildade e os que choram que serão consolados, é um relacionamento entre Deus e você. Só que agora mansidão é um relacionamento seu com Deus e o próximo. Ficou mais entendido? Amém. É essa questão, meu amado, entre você e o próximo. A terceira trata de um relacionamento de Deus. É Deus com você e o próximo. Relacionar-se com o próximo, a sua atitude deve ser de mansidão. Você será manso quando se tornar paciente, longânimo, sem o espírito de retaliação, sem desejo de revidar as ofensas recebidas. Isso é difícil, meu irmão. Por isso que ele vai de contramão com o mundo. Porque isso aqui para o mundo, para o homem que vive no mundo sem o temor de Deus, isso é impossível acontecer na sua vida. Mas só, meu amado, que você não está mais seguindo o mundo, você não está indo na mesma direção que o mundo está indo, você está no outro caminho, que é contramão ao mundo. Você agora não segue o mundo, mas segue Cristo, que o mundo, meu amado, está caminhando para uma eternidade sem Deus, mas o que segue Cristo, meu amado, estão caminhando para uma eternidade com Deus, vida eterna. Isso é o que vale na vida de um homem que confia a sua vida nas mãos do Senhor. Você herdará a terra. A condição para tomar posse das heranças espirituais em Cristo é mansidão. O que conta não é a força, como diz o mundo, mas a mansidão, como diz Jesus. O caminho de Jesus é o caminho não é o caminho do mundo, ele vai contramão. Glória seja dado ao nome do Senhor. Foi entendido até aí essa questão da mansidão? Oxalá seja o nome do Senhor. Vamos para a última bem-aventuranças.
Glória a Deus. Temos 7 minutos, vai terminar 8 horas, 7 minutos. E a última bem-aventurança, ele vai dizer os famintos e sedentos de justiça. Não é a justiça própria, irmão. Não vai se fazer justiça com as próprias mãos. Você tem um Senhor, que é juiz de todas as coisas. Você tem um Deus, que é todo-poderoso, que é misericordioso. Então ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meu amado, dentro dessa, interessante lembrar que a fome e sede são necessidades diárias a serem satisfeitas. Amém? Fome, sede. Você não sente fome, sede todo. Então, nós temos que tomar água, e água bastante. Nós temos que se alimentar pelo mínimo 2 vezes ou 3 vezes por dia. Né? E nessa quarentena que dá muita fome mesmo, se é só em casa, é só indo no fogão. Mas essa questão, meu amado, que é uma necessidade diária. Se é uma necessidade diária, eu quero classificar essa justiça como 3 tipos de justiça. Essa justiça ela é legal, moral, social. Se ela faz parte de uma necessidade diária, ela precisa ser legal, moral, social. Primeiro, moral é estar em paz com Deus. Isso é moral. Não está separado pelo pecado. Não está separado pelo pecado. É sentir-se perdoado dos pecados pela fé em Cristo. Por que está dizendo isso? O pecado constantemente está batendo na tua porta. Mas Deus diz, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Mas isso é bom, meu amado, que esse é o processo do pecado, sempre bate na nossa porta, e há uma resistência, porque tememos a Deus, porque nós somos famintos pela justiça de Deus, somos sedentos por essa justificação, a qual nós somos justificados. Isso nos dá uma fortaleza para resistir o pecado. Então, cada dia o Senhor está te livrando do pecado. Cada dia o Senhor está te livrando. Isso é o processo da santificação. Processo da santificação. Cada dia o Senhor está nos dando livramento, nos guardando, nos livrando. Então isso, meu amado, isso é uma justiça legal, que está em paz com Deus, porque mesmo que o pecado bata na minha porta, eu vou dizer não para ele. Amanhã ele vai bater, não de novo. E que Deus nos dê graça e sustento nas nossas mãos, sempre para dizer não ao pecado e sempre estar em paz com Deus. Isso se chama o quê? A justiça legal. A segunda é a justiça moral. É uma sede pela integridade. Todo cristão que é seguidor de Cristo, ele precisa ter esse perfil, essa identidade. Esses últimos dias eu tenho falado muito nessa questão de que o escândalo é inevitável, mas ai daquele que viu o escândalo. O pecado, meu amado, as tentações, elas são, todo dia vem uma tentação. Mas Deus está dizendo que Deus não nos deixa a tentação ser maior daquilo que a gente pode suportar. Então, eu percebo, meu amado, que essa sede de justiça moral, ela é uma integridade pela conduta que agrada a Deus. A minha vida como cristão, ela agrada a Deus. A minha ministração, eu espero que, mesmo que não agrade os meus irmãos, mas que ela venha agradar a Deus. E que também possa agradar os meus irmãos. Mesmo, meu amado, que as minhas orações, ela não possa ser de uma boa oratória, mas seja uma oração verdadeira, aquela oração que não tem intimidade com salmos, mas é como diz o Senhor, que tenha intimidade com o dono dos salmos, que é com Deus. Então isso é uma integridade. A integridade é uma conduta que agrada a Deus. Ela não se conforma com os padrões desse século, ele não se conforma com aquilo que o mundo lhe oferece. Então isso é uma justiça moral. Deu para entender? A justiça legal está em paz com Deus. A justiça social é uma sede de promover, de estar moral, é uma integridade, amém, uma conduta, e a outra é uma justiça social, para a gente encerrar
essa justiça social é uma sede de promover direitos humanos, de justiça nos tribunais, de integridade nos negócios. Olha aí, essa justiça social é uma justiça que promove os direitos humanos. Se compadecermos da viúva, do pobre, de poder fazer uma obra social, muito bem, ela é encaixada aqui, mas também de justiças nos tribunais, de integridade. Quando eu falo de justiça nos tribunais, é que você mesmo estando lá, meu amado, você não pode mentir, porque Deus é fiel para te livrar de qualquer essas justiças que fomos levados aos tribunais. O Senhor diz: fique calado, porque eu falarei por ti. É da integridade nos negócios. Já prestou atenção? Integridade nos negócios. A integridade, meu amado, mesmo que você viva de negócios, você não pode mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Você não pode querer se dar bem em tudo, ganhando. Não é que você viva no negócio e não possa ganhar. O negócio é ganhar o absurdo. Falta de integridade nos negócios. Da honra no lar. Isso é honrar o lar, honrar a esposa, honrar filhos, ser honrado no seu lar. Meu amado, isso é uma justiça social. Isso se chama bem-aventurança. É um comportamento na sociedade que agrada a Deus. Nós vivemos essas bem-aventuranças, aquilo que vai contramão do mundo. Se vai na contramão do mundo, vai ter choque. Se preocupe não, meu amado. Mesmo tendo choque, você sairá ileso, porque quem está no controle da tua vida é Deus. Para me encerrar, diz que feliz o homem que tem, feliz o homem que tem um profundo desejo de andar nos caminhos de Deus e viver pelos princípios da sua palavra. Essa é a conclusão, meu amado, de ser feliz, de ser bem-aventurado. É o homem que tem no seu profundo desejo do seu coração, andar nos caminhos de Deus, viver segundo os princípios da palavra de Deus, porque como um homem morrendo de fome e sede, ele será totalmente satisfeito. Diz Jaime Kemp, ele diz: feliz o homem que age com justiça no lar, nos negócios, no trabalho, nos estudos, na igreja, com o próximo. Vou encerrar aqui, meu amado. Mas na próxima segunda-feira tem mais, a segunda parte do crescimento do caráter. Você imaginou que houve uma transformação na sua vida? É um caráter, meu amado. Isso é um perfil dos seguidores de Cristo. Quem está dando esse discipulado é Jesus, o Filho de Deus. Ele senta a multidão. Ele está no monte ali dando esse discipulado. Você quer me seguir? Tem que ter esse perfil. Não dá para seguir Jesus se não tiver esse perfil. Não dá para seguir Jesus se não tiver esse caráter. Não dá para seguir Jesus Cristo, meu amado, andando na mesma direção do mundo. A nossa direção é diferente do mundo, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado, este é o nosso estudo dessa noite. E quando for na próxima segunda-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para falar da sequência das bem-aventuranças, que é crescendo no caráter 2. Amém? Um abraço aí para os meus irmãos. Agora, vou orar para depois a gente ter um pouquinho da conversa aqui. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Ele nos transformou. Como o Senhor diz que se a pessoa está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que isso, meu Pai, não seja mais uma liturgia, Deus, mas seja real nas nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que cada dia possamos, meu Pai, pela ajuda do Espírito Santo, rejeitar tudo aquilo que o mundo nos oferece. Tudo aquilo que os negócios, meu Pai, dessa vida venha de contra nós, nós queremos rejeitar. Mas
Que Deus nos coloque o nosso coração voltado para buscar as coisas lá do céu, lá do alto, porque lá, meu amado, quando nós buscamos onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Ah, Deus, lá o ladrão não vai roubar, e as traças e as ferrugens não irá corroer, porque, meu amado, é promessa de vida eterna. Ninguém tomará a tua coroa, mas Deus, amado e Deus querido, ah, Deus, mas muitas vezes, meu amado, oh Deus da glória, muitas vezes, Senhor, meu Pai, as nossas atitudes, Deus, não condiz. É isso, meu Pai, que nós queremos nesta noite nos arrependermos, meu amado, e voltarmos, meu Senhor da glória, voltamente, meu Pai, para os teus caminhos, segue Cristo. Cada dia, meu Pai, nos aperfeiçoa, cada dia derrama sobre nós a tua unção, o teu azeite, o teu bálsamo, para que nós possamos, meu Deus, despojar-nos, meu Deus amado, dessas vestes velhas, das atitudes velhas, seja sepultado nesta noite, mas que o Espírito de Deus que habita em nós gere fruto do Espírito. Ah, Senhor Deus da glória, não só gera os dons, meu Pai, muitas pessoas buscam os dons, é necessário sim, o Senhor concede os seus dons para aquilo que for necessário para o teu reino, mas Deus, nós clamamos pelo fruto do Espírito, é a qualidade, Deus, é a identidade de um verdadeiro cristão que renunciou o mundo, é daquele homem que estava cansado, sobrecarregado, mas eu, Senhor, diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e suave. Pois Deus da glória, nos ajuda como igreja a marchar como soldados, Deus. Não nos deixe vacilar, Deus, como nós queremos ser como um soldado, Deus, que está de sentinela, Deus. Que pode ser cansativo, mas nós estamos ali pronto para uma investida do inimigo, e o soldado está alerta, está ali, Deus, de sentinela. E também nos faz, meu Pai, nesses últimos dias, está, meu Senhor, meu Deus e Pai, como atalaias, e nos ensina, meu Pai, no momento certo, tocar a corneta para despertar o teu povo do sono da negligência. Creio, Deus, nesse período de escassez, de tribulação, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sabe, entende que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Tu és Deus. O Senhor não perdeu o controle. Quando Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes, o galo canta, o seu mestre está amarrado, preso, mas um olhou para o outro, e Pedro ali chorou amargamente, porque sabia que mesmo o seu mestre estando preso, ele era Deus, ele era o Senhor. Porque quando cumpre-se uma palavra profética, Pedro realmente está dizendo: Tu és o Messias, o Filho de Deus, que irá padecer, morrer e ser sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Este Deus que cuida da sua igreja, cuida desta nação, cuida, Deus, dos nossos líderes, Deus, dessa nação, presidente, Deus, nosso presidente, o nosso líder maior dessa nação. Quantas investidas, meu Pai, estão vindo contra esses homens, e nós percebemos, meu amado, que não é pela causa verdadeira, nós sabemos, meu amado, que é pela ganância, pelo poder. Este homem briga pelo poder, pela ganância, mas Deus, contra a vida deste homem, todas as armas forjadas serão quebradas em nome de Jesus, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e é homem, e não é passivo a erros, mas é um homem temente a Deus, que pede a orientação de Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós oramos, independente de partido político, mas de ver um novo tempo para a nossa nação, para as famílias, para a igreja, na economia, na educação, na segurança, na saúde. Nós cremos, Pai, que nós somos um povo de Deus que oramos, e cremos que o Senhor nos atenderá dos céus, enviará a resposta no seu tempo, e os nossos olhos contemplarão os teus feitos,
porque assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Um abraço. Glória a Deus. Teve aí o nosso irmão Kleber, um companheiro da gente, que trabalhamos junto também, homem de Deus. Lauriane Bezerra, ali com Roberto, se não me esqueço, Roberto também. Deus abençoe. São pessoas da Igreja Católica. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, com a graça que é derramada sobre todo o povo de Deus, a sua misericórdia possa estar sobre a sua vida, nos seus projetos, e que a graça de Deus seja e é reveladora ao homem que é humilde. Amém? Está ali, tive o irmão Célio, um amigo da gente também, a minha esposa, a irmã Selma, serva de Deus Altíssimo, também está aqui. Uma paz, a bênção de Deus sobre meus filhos, né, sobre o meu neto, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu creio com a minha mãe. Amém. Mardônio está ali com a sua mãe, a mãe de Mardônio, a irmã Zefinha. A irmã Zefinha, que Deus abençoe, está num processo de tratamento de saúde, mas é uma pessoa, meu irmão, católica, que não perde um culto na nossa igreja, é uma serva de Deus Altíssimo, né? Tem a sua família toda católica, padres, freiras, mas é uma pessoa que todos os domingos está ali conosco na igreja, cultuando a Deus. Que Deus te abençoe, irmã Zefinha. Todos que estiveram conosco, não dá para ver agora, mas eu me lembro de alguns, o Kessim, todos que estão, a irmã Ana Cristina entrou, o irmão Irapuã, todos, o irmão Erialdo, né? Se você puder agora dar só um toquezinho mais aí para a gente perceber que você está conectado conosco. O Erialdo também, que Deus te abençoe, irmão Erialdo ali de Mulugu, toda a sua família ali de Mulugu, mas está morando aqui em Fortaleza. Que Deus te abençoe, irmão Erialdo, que Deus recupere a sua saúde, de graça, a sua esposa, seus filhos, seu neto, né? Que Deus abençoe, irmã Ana Cristina, Paulinha, Valdene, né? Valderlane Moura, que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus, a paz do Senhor, que Deus te abençoe com a sua família, com a sua graça. Amém, irmã Ana Cristina, paz. Nós passamos um pouquinho porque a gente está sem se congregar e matando saudade um dos outros aqui, né? Esse momento que a gente está sem se ver, só às vezes pelo zap a gente conversa, nesse momento da ministração da palavra, numa ligação, mas essa onda vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai passar, nós voltaremos à nossa vida normal. Valderlane Moura, Lagoa do Juvenal, amém, minha irmã, que Deus te abençoe, irmã Valderlane Moura, da Lagoa do Juvenal, que Deus te abençoe, toda a igreja ali da Lagoa do Juvenal, que Deus possa estar soprando o seu Espírito sobre esta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa se fazer presente nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, mas eu creio que diante de toda a luta, os soldados que são alistados para caminhar com Cristo, o general é Ele, nós não seremos derrotados, sairemos com a vitória e mais fortalecidos, né, dessa luta, em nome de Jesus, cantando o cântico da vitória, porque Deus é maior, Deus é fiel nas suas promessas. Amém? Amém, minha irmã? A irmã Ana Cristina, glória a Deus. A irmã Mardônio está trabalhando... Olha aí, rapaz, trabalhando na conversão da minha mãe, os frutos estão evidentes, é verdade, irmão. Se a gente começar a contar a história, que quando nós começamos a visitar a casa do irmão Davi, que era, acho que, o único crente, e quando nós chegávamos lá, meu irmão, tinha uns santos grandão, mas graças a Deus não nos faz os nossos feitos fazer crítica nenhuma, tá certo? Crítica nenhuma. Então isso nos faz que essas pessoas se tornem amigos da gente, tenham respeito, né, pela nossa vida. Graças a Deus, nunca, e esse não é o nosso feito. Nossos feito é pregar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. É a palavra, né? Conhecereis a palavra de Deus, e essa palavra tem o poder de libertar. Irmão Maninho, José Irapuã, pastor, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, amém. Pescador, rapaz, pescador aí, Jesus Cristo estava na sua caminhada ministerial, viu o irmão Maninho e o irmão Damião num barco e disse: ei, joga essas redes e me segue. Até hoje estão seguindo, deixaram os caras em paz, né? Estão seguindo Jesus Cristo com as suas famílias. Deus abençoe, amém, nossas vidas, amém, irmão Valderlane Moura, que Deus te abençoe, toda a sua família, toda essa igreja aí da Lagoa do Juvenal, esteja sendo coberta com os mantos de Deus. Irmã Sara Moreira, nossa tocadora ali da igreja, toca baixo, juntamente com a Sarinha, bateria, e o seu pai, irmão Marcelino, irmão Socorro, a família abençoada, amém, glória a Deus. Irmão Antônio aí é um atleta, né, de triatlo, um homem corre dali da Vila Manuel Sátiro até Pacatuba, meu amigo, não é brincadeira não. Já de bicicleta, quando volta com a bicicleta no ombro, correndo. Rapaz, quando a gente vai para trilha ali no Maranguape, o homem corre lá de costas, sobe a serra. É um verdadeiro homem de Deus, que Deus alcança sua esposa, seus filhos, com a bênção do Senhor Jesus Cristo. Vê, pastor, cuida de cada um dos nossos filhos, é mesmo, irmão. Nossos filhos sejam agraciados pela graça de Deus. Glória a Deus, as nossas vidas. Mardônio, eita, homem de Deus, rapaz, Mardônio aí. Conversamos muito. Quando está meio que entediado por essa quarentena, nós passamos horas e horas conversando. Glória a Deus. Amém? O papo tá bom? Amanhã eu estarei no culto de oração. Amanhã não é o Mardônio, porque ele está com essa missão. E amanhã nós estaremos orando junto. Eu gostaria que você colocasse aí nos seus comentários o seu pedido de oração. Amém? Seu pedido de oração. E no final nós iremos fazer, todos nós juntos, né, cada um na sua casa, mas juntos espiritualmente, nós estaremos orando, clamando. Nós vamos fazer um clamor. E Deus, que está sentado no seu trono, Ele enviará a resposta segundo a sua vontade. Amém? Um abraço grande, que Deus abençoe, estamos juntos. Até amanhã. Amém.